E antes de qualquer coisa, vamos alterar todas essas fontes até a última fórmula que eu coloquei nessa coluna para o tamanho de 12. E a última fórmula é nessa linha 29. Então selecionaremos e colocaremos tamanho 12. Depois disso, vamos pular uma linha e fazer exatamente o mesmo processo que fizemos com o custo com produtos para o custo com a mão de obra. Então faremos o seguinte: copiaremos essa linha e traremos aqui para a linha 31. Ctrl V. Ao invés de ser custo com produtos, é custo com mão de obra. Essa equação aqui, essa fórmula, nós colocaremos depois, tá? Vamos excluir ela. Da mesma forma como no anterior, colocaremos um recuo e o nome de serviço. E logo aqui abaixo, nós copiaremos essa mesma fórmula. Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. E da mesma forma como fizemos aqui, colocaremos tudo tamanho 12. 12. Colocaremos algumas linhas também aqui para o tamanho de 12. E agora o que será de diferente do custo de mão de obra para o custo de produtos será a função soma-se que colocaremos agora. Mas antes nós temos que lembrar qual é a tabela de mão de obra de serviços. Para isso eu vou digitar TAB, porque eu sei que tem tabela. E agora selecionarei tabela, mão de obra, serviço. Daqui, como é um intervalo, eu vou passar todos os serviços. E o serviço que eu quero é exatamente pintura do quarto. E o intervalo de soma será, mesma coisa, tab, tabela de mão de obra de serviços, e aqui será o valor em reais. Então fecharei, pressionarei Enter. Olha o que acontece, 1.375. Esse daqui também é para os demais. Mas vamos testar. Esse valor deu 16.060. Se a gente voltar lá em serviços e mão de obra dos serviços, temos 3 partes elétrica da residência. Se somarmos esses 3 valores, vai dar exatamente 16.060. Com isso, para a gente fazer um teste, a gente vai alterar para a encanação da residência. Olha só o que vai acontecer. E se aqui está em branco, é porque deu um erro. Como a gente pode ver, tem uma função se erro. Logo, vamos examinar o que aconteceu. Vamos vir no menu de fórmulas, clicar em avaliar fórmula, e aqui, vamos lá, avaliar. Ele procurou teste, mão de obra, ele achou o valor de 30. Depois é multiplicar por V7. Só que o V7 ele está em branco. Então, 30 multiplicado por nada, ele vai dar um erro de valor. E esse será o problema. O nosso problema está na célula V7, que ela está oculta. Eu vou desocultá-la para analisarmos. V7. Esse V7 ele devia estar mostrando a unidade do tempo de serviço, não é isso? Mas olha só por que isso está acontecendo. Na nossa função PROC-V, a gente tem um argumento que se chama procurar intervalo. E esse argumento é de super importância você preencher, se for possível, claro. Nesse caso, como eu quero sempre a correspondência exata, eu não vou deixar em branco, pois o em branco ele vai sempre utilizar a correspondência aproximada. Por isso, é interessante, nesses casos que eu sempre quero a exata, colocar exata. Depois que eu fizer isso, eu vou pressionar Enter e vou levar agora para as minhas outras fórmulas. E olha o que vai acontecer. Esse terceiro que está em branco, só para te provar, ele é exatamente a mesma fórmula, só que sem um falso. E para esse funcionou, mas para esse terceiro não funcionou. Isso pode acontecer em alguns casos. Então, para prevenir, vamos colocar sempre uma correspondência exata, que é colocar esse falso no argumento de procurar intervalo. Então, selecionaremos agora e levaremos para várias células. Vamos levar, por exemplo, até a célula 70. Pronto, aqui. E agora, olha o que aconteceu. O nosso terceiro dado foi encontrado. O que antes não estava encontrado, agora voltou. Então, agora que já consertamos a fórmula, vamos selecionar, ocultar tudo novamente. E tome cuidado que isso é um acidente de percurso. Pode acontecer com você por falta de atenção, como aconteceu comigo agora. Então, fique atento, pois se acontecer, você já sabe onde está o possível problema. Sempre que você analisar essa PROC-V e tiver com esse tipo de problema, provavelmente você esqueceu de colocar o argumento de procurar intervalo. Pronto, vamos tirar também essa parte elétrica da residência. Vamos colocar pintura de quarto. Vai ficar com 2 pinturas de quarto, mas olha só, antes eu quero te mostrar um outro detalhe. Eu vou criar aqui um outro serviço chamado de, vamos imaginar, uma laje da residência. Aqui vamos colocar 2 meses. E aqui 100 metros quadrados. E olha só o que vai acontecer. Colocarei na profissão que precisaremos de um pedreiro. E no serviço eu vou colocar a laje da residência. Aqui eu vou colocar esse mesmo fulano que executou a parte elétrica da residência. E olha o que aconteceu. Por mais que o tempo de serviço
seja diferente, o valor está sendo igual. Isso é um problema na nossa planilha. Então, vamos complementar o que deve ser feito. Aqui, eu além de procurar o valor e multiplicar pela constante para transformar, como a gente viu, de uma variável do profissional para serviço, eu preciso ainda multiplicar pelo tempo de serviço. Você concorda? Então, aqui a gente vai ter que ir proc-v também, que é procurar vertical. Vamos procurar esse serviço. E esse serviço a gente vai procurar em qual matriz? A matriz que a gente vai procurar vai ser a tabela de cadastrar serviço. Sendo que aqui faremos uma seleção. Aqui a gente vai começar em nome do serviço, que tem que ser a primeira coluna, até o tempo. Só queremos as duas primeiras. Fecharemos. E aqui queremos a segunda coluna e correspondência exata. Falso. Faltou fechar essa função, pressionaremos Enter. E agora sim, como eu estou gastando 2 meses, que é um mês a mais do que a parte elétrica da residência, o valor está correto. Faltou só esses detalhes nessa nossa planilha, beleza? E pronto, agora que resolvemos esses problemas que tínhamos nas nossas planilhas de serviços, vamos continuar o preenchimento desse relatório, beleza? E para fazer isso, vamos primeiramente colocar o tamanho de todos os nossos dados, 12. Depois disso, essa coluna toda colocaremos moeda, ou melhor, deixaremos dessa forma, selecionaremos, Ctrl 1, alinhamento, aqui colocaremos centralizar e colocaremos contábil, para ficar igual ao anterior, para que o nosso relatório tenha um padrão, beleza? Então, colocarei da mesma forma o valor total, aqui vai ser a soma, e vou pegar todos esses valores, vamos colocar até a linha 50, e como você pode ver, um relatório é basicamente isso. Eu vou levando os dados de um para outro. Mas da mesma forma que a gente fez aqui para produtos, com essa função se, caso aqui esteja zerado, faremos também para essa soma se. Colocaremos se esse valor foi igual a zero. Então, eu quero que nossa célula fique em branco, e caso não, ele coloca essa função soma se. Levaremos até a linha 45, tá? Para não consumir muito o nosso relatório. Vou excluir essas. E agora vamos ver como está o nosso relatório, pressionando Ctrl P. Pronto. Está bem interessante até agora, mas vamos aumentar o nosso tamanho. Primeiramente, diminuirei para caber todo o relatório, tá? Pronto. E agora eu vou aumentar a nossa área de impressão. Vem em layout da página, definir área de impressão, sim. Vamos selecionar os dados que queremos, até mais embaixo. Pronto. E aqui acaba a nossa área de impressão. Como você pode ver, o nosso relatório não vai caber em uma página. Por conta disso, eu vou diminuir um pouco o tamanho dessas linhas, tá? Essa quantidade de linhas de espaçamento entre uma e outra. Vou deixar somente 2 com as fórmulas. Então, irei excluir todas essas. Pronto. E agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos para custo com produtos e custo com mão de obra para o custo do projeto. Caso você queira adicionar, você vai colocar o custo do projeto da mesma forma como fizemos anteriormente. Aqui na linha 38, Ctrl V, custo do projeto. E olha só, esse custo do projeto vai ter o custo da hora, como a gente preencheu lá na nossa planilha. Na planilha de obras, custo do projeto, vai ser o custo da hora. E também a quantidade de horas. Pegaremos esses dois valores do nosso relatório para mostrar ao nosso cliente. Esse daqui vai ser igual ao custo da hora. E esse outro dado vai ser igual à quantidade de horas. Aqui, para ficar mais interessante, eu vou fazer o seguinte. Vou vir em número, personalizado, apagar o geral. Colocarei hashtag, 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 pois pode acontecer do nosso número ser maior do que 10 horas. Pode ser algo aproximado de 100 horas. Eu vou colocar até 1000 aqui. Depois disso, eu vou dar um espaço.
Colocarei um contrabarra para permitir colocar um caractere e colocarei a letra H para representar hora. Então, todo dado que aparecer aqui estará com H logo depois. E aqui eu posso fazer duas coisas. Aqui eu posso simplesmente esse vezes esse, que é mais fácil. Ou se você quiser, você pode vir aqui, que é exatamente a mesma conta que eu executei, e pegar esse valor total. Por ser mais simples, eu vou simplesmente multiplicar. Olha só, como eu já coloquei esse valor total aqui, eu vou simplesmente excluir daqui, e esse valor também, para deixar tudo uniforme. E para finalizar, temos ainda o custo extra. Mas se você preferir, você pode colocar esse custo extra dentro do custo do projeto. Como eu quero deixar esse relatório pronto para você, eu vou colocar o custo extra. Caso você deseje, basta você excluir e colocar esses parâmetros dentro do custo do projeto. Então vamos pular uma linha e aqui vamos colocar custo extra. E esse custo extra vai ser o seguinte: nós temos alimentação, combustível, impressão, hospedagem e o último era outros. E aqui, para ficar mais fácil, mais uma vez, nós vamos simplesmente colocar igual e pegar, por exemplo, o primeiro, que era refeições, pegar aqui o segundo, que era combustível, mesma coisa. Impressão. Pronto, para finalizar, vou fazer como eu fiz nos outros, selecionar todas essas células, Ctrl 1, centralizar a seleção, e agora, todos contábil, e aqui em hora, perfeito. Isso daqui seria igual à soma de todos esses valores. E o nosso relatório agora está pronto. E olha só, caso você queira fazer algum tratamento de dados para não mostrar, por exemplo, a alimentação for R$0, se eu colocar R$0 aqui, não gastei nada com a alimentação nesse projeto. Então, o nosso dado mostrará o valor 0. Isso não é interessante, pois vai poluir muito o nosso relatório. Então, para a gente tirar esse valor, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar uma função se aqui, que dependendo do valor desse custo extra de refeições, se ele for igual a 0, então eu mostrarei em branco. Caso não, ele vai ser a alimentação. Da mesma forma que fizemos essa função sim para cá, faremos também para cá. Foi igual a 0, aspas duplas, e caso for verdadeiro, eu coloco o valor dele, dessa forma. Aí, por exemplo, aqui vamos dizer que agora é R$10. Então, vai entrar tanto o nome alimentação, entre aspas duplas, quanto o valor, beleza? Mas se você preferir fazer isso, tá? Isso vai da preferência de cada um. Para ficar mais fácil, eu só copiar essa parte, fechar e aqui será 12. Vou fazer isso também para os demais, tá? Para todos os 5 tipos de custo extras. Pronto. Agora, vamos centralizar novamente a seleção para organizar os nossos dados. E caso os valores fossem iguais a 0,
praticamente nada seria parecido. Beleza? Caso você queira tirar essa propriedade, basta tirar essas funções em si, em cada um desses campos. Tudo bem? Então vamos voltar aqui a alguns valores e vamos visualizar como o nosso relatório está. Para finalizar, temos que fazer mais uma coisa. E como nosso relatório já está bem completo, farei o seguinte. Esse espaçamento aqui está muito grande, então eu vou excluir 2 linhas desse início. E o relatório é sempre assim, tá? Quando você vai fazendo, você vai adaptando à medida que você vai chegando no fim. E aqui embaixo, eu vou colocar o valor total da obra. E esse valor total, vou mesclar essas células, ele vai ser igual à soma. A soma de quê? Desse mais esse e esse. Concorda? Agora eu vou fechar, Enter. Aqui eu vou colocar uma letra um pouco mais chamativa, como Arial Black. E aqui também. Dois pontos. Obra. Ctrl P. E olha como está o nosso relatório. Se você quiser, para dar mais ênfase, você ainda pode colocar uma borda nesses dados. Algo desse tipo. E eu, para finalizar, aqui ao invés de ser contábil, eu acho que uma moeda fica mais interessante. Além disso, eu também preciso colocar no fim. Então, farei isso. Dessa forma. Pronto, colocarei bordas novamente. E agora sim. Para ficar alinhado e simétrico com esses valores totais, vou colocar também no canto direito. Beleza? Pronto, finalizado o nosso primeiro relatório. E vamos ser sinceros, ficou show demais esse relatório, né? E por mais que no começo pareça muito obscuro como fazer esse relatório, vimos que não é tão difícil.